Oi, meu nome é Wallace. Eu vou resolver esse exercício 1.45 hoje do livro Young and Friedman, 14ª edição. Leiam o enunciado, por favor, no livro, né? Porque eu mudei um pouquinho o enunciado e a ordem aí das letras, tá? Mas a essência é a mesma. E leiam a descrição também, por favor. Seguinte. A gente vai conversar um pouco hoje sobre produto escalar e produto vetorial. Vou mostrar umas coisas aqui, tá? Seguinte, vamos lá, né? Eu vou fazer a letra A com o produto escalar e vou fazer a letra B com o produto vetorial e o produto escalar, tá? Para a gente ver o que acontece. Então é o seguinte, encontre o ângulo entre esses vetores, ou seja, o vetor A e o vetor B, vetor A e vetor B. Então vamos lá, né? Como que a gente pode encontrar esse ângulo? A gente já viu, né? Eu dei spoiler aí, que o produto escalar ele pode ser calculado como o módulo de A vezes o módulo de B vezes o cosseno do ângulo entre eles, né? E o produto vetorial, o módulo do produto vetorial, tem que ser o módulo, tá, gente? Dessa forma, né? O seno do ângulo entre eles. Isso, por exemplo, seria o seguinte. Suponha que esse daqui é um vetor B e esse daqui é um vetor A. O ângulo entre eles seria esse cara aqui. É o menor ângulo entre eles, tá? Não é esse daqui, por exemplo. Beleza? É o menor. Então, no máximo, esse ângulo entre eles pode ter 180 graus, né? Porque seria o caso onde que um aponta para um lado e o outro aponta para o outro extremo, né? Assim. Aí, o ângulo entre eles seria 180 graus. Aí poderia ser qualquer um dos dois lados, né? Não importa. Mas se fosse um pouco maior, aí já vira o ângulo do outro lado, né? Por exemplo, assim. Esse ângulo aqui é maior do que 180, mas aí a gente usa o de cá, porque a gente quer um ângulo menor, tá? Então, é dessa forma aí, beleza? Então vamos começar, porque temos bastante coisa para falar. Vamos começar pela letra A, então. E a gente quer usar essa relação. Só que, para isso, né, a gente precisa calcular esse produto escalar aqui de outra forma para a gente poder conseguir achar esse ângulo aqui entre eles. Então, a outra forma que a gente sabe é fazer isso daqui, né? Ó. Pegar o vetor A e multiplicar pelo vetor B. Vou fazer só isso daqui primeiro, né? Só isso daqui. Não vou mexer com o módulo de A e o módulo de B ainda. Desculpa aí, o telefone tocou, mas vamos lá, né? (14J). Então, aí eu vou fazer isso daqui passo a passo, só pra gente treinar, né? E aí nas próximas a gente já faz direto. Então, a escalar B vai ser
essa componente vezes essa componente. Isso vai dar 28, menos 28, né? Então, menos 28 e chapéu, escalar e chapéu. Isso aqui a gente sabe que é 1. Agora, essa componente vezes essa. Isso aí eu acho que dá menos 56, né? Mas a gente nem precisa multiplicar muito, não. Menos não, né? É menos mesmo. Menos 4 vezes 14. Não, não é nem 56, né? Ah, não, é assim. Então, I chapéu, escalar J chapéu. Mas isso daqui a gente sabe que é zero, né? Beleza? Porque só quando o vetor, né? O produto escalar só quando é I com I, que é 1, e J com J, que é 1, né? I com J é 0 e J com I é 0. Agora a gente faz essa componente vezes essa. Então vai ser mais 14 JI mais 28 J escalar J. Isso daqui é 0, né? E isso daqui é 1. Então, a escalar B é menos 28 mais 28, né? Olha só que interessante. A escalar B é 0. Nesse caso, simplifica muito a vida da gente, né? Por quê? A gente nem precisa calcular o módulo de A e o módulo de B, né? A gente sabe que o módulo de A vai dar maior que zero e o módulo de B também vai dar maior que zero, porque a única forma do módulo de A ser zero e o módulo de B ser zero é se eles fossem os vetores nulos, né? Vetor nulo, com as componentes zero. Então, a gente sabe que A e B são diferentes de zero, o módulo deles, né? Então, ó, a gente pode escrever cosseno de θ é igual a zero sobre o módulo de A e o módulo de B. Mas a gente nem precisa calcular eles porque isso vai dar zero, né? Como eles são diferentes de zero, a gente pode fazer essa divisão e eles vão dar zero. Então, a gente tem que o cosseno de θ é igual a zero, ou seja, o arco cujo cosseno é 0 graus. É isso que a gente quer saber. E aí, a gente sabe já, né, que é 90 graus, né? Por quê? Vamos só dar uma rascunhada aqui rapidinho, já fiz isso muitas vezes, né? Vocês devem se cansar e eu também me canso. Então, vamos lá, rapidinho. Aqui é 1, aqui é menos 1, aqui é 1 e aqui é menos 1. Note que isso aqui, né, é 90 graus. Se a gente tiver um ângulo desse jeito, θ, a gente tem a decomposição aqui no eixo x. Isso aqui é o cosseno, né? Essa sombra aqui do vetor, né? Se viesse uma luz aqui assim, ó. Então, seria a sombra aqui do vetor, seria o cosseno no eixo x. E aí, olha só, se o vetor, vou até apagar isso tudo aqui. Se o vetor tivesse, né? Se o ângulo, no caso, fosse exatamente aqui no 90, a projeção no eixo x do cosseno é zero. Exatamente zero. Tem um barulho aí de maquita. Ignorem isso daí, uma serra, não sei direito, tá?
Eu vou ver se eu consigo arrumar um jeito de cancelar esses ruídos com um microfone melhor, alguma coisa assim, tá? Mas por enquanto, né, não temos muitas opções. Então aqui o cosseno acaba sendo zero, tá vendo? Aí você pode falar, ah, mas aqui, ó, se o vetor estiver aqui, o cosseno também é zero, né? E isso daqui é 270 graus, ó. Só que a questão é, eu não falei que o ângulo sempre vai ser menor do que 180 graus quando eu estava mostrando o desenho nessa parte. Então tem que ser um ângulo menor do que 180 graus. E esse ângulo é o 90 graus. Então θ nesse caso é igual a 90 graus ou π sobre 2, né? Em radianos. Então é isso aqui que a gente tem, beleza? Então a letra A foi muito simples, né? A letra B que a gente vai ver que é um pouquinho, né? Assim, se a gente fizer com produto escalar, é de boa, mas se tentar fazer com produto vetorial, a gente vê que vamos ter um probleminha, tá? Então vamos para a letra B, né? A gente vai precisar, agora vamos tentar calcular com o produto vetorial. E aí a gente vai ver que vamos ter um probleminha aí, tá? Vamos começar calculando o módulo do produto vetorial, né? Que a gente vai precisar. Por quê, né? Vai que ele seja igual a zero e a gente possa ignorar aqui o módulo de A e o módulo de B, igual a gente fez aqui em cima, né? Só que eu já adianto que não vai ser zero não, tá? Mas mesmo assim vamos calcular, né? Vamos ver o que que dá aqui, beleza? Então vou copiar o vetor A e o vetor B e já volto. Pronto, vamos lá, né? Calcular isso aqui rapidinho. Vamos precisar calcular isso daqui, né? De outro jeito, sem ser desse. Então vai ser a outra definição que a gente tem de produto vetorial é o determinante dessa matriz aqui, né? Aqui entra a linha do primeiro vetor, né? As componentes do primeiro vetor, ou seja, vai ser o A, né? Porque a gente escreveu ele primeiro. Poderia ser o B também, né? Se eu mudasse a ordem aqui, escrevesse B, VEC A, a gente acharia um vetor com o sentido oposto, mas quando a gente fosse calcular o módulo de A VEC B e B VEC A é o mesmo, né? Porque os dois são positivos, então não faria diferença. Mas vamos fazer assim, né? Tradicionalmente a gente coloca o A primeiro, então tanto faz. Beleza? E aí, com esses vetores, isso vai ficar dessa forma aqui, né? Ó, I, J, K. A componente x do vetor A é menos 2. Não vou colocar os logaritmos significativos, tá? A componente y é 6 e a componente z é 0, né? Do B, a componente x é 2, a y é menos 3 e a z é 0 também. Então, beleza. A gente tem isso daí. E aí, então, vamos estender essa matriz, né? Para a gente poder fazer aos poucos. Talvez lá no capítulo 10 eu faça isso mais rápido, né? Mas aqui, como a gente ainda está no começo, vou fazer mais devagar para quem ainda está aprendendo, né? Então a gente tem que copiar essas primeiras duas colunas aqui. Então vamos lá, vai ser I, J, menos 2, 6, 2, menos 3. Então, para calcular o determinante, né, lembrando que essas linhas retas já indicam o determinante, se fosse matriz, seria desse jeito, assim ou assim, né, em colchetes, tá? Então, vamos lá. Então, aqui a gente tem que fazer essa primeira linha. E isso dá zero, né? Porque 0 vezes 6 é zero. Então, a gente tem zero e chapéu. Não precisava escrever, né? Já que é zero, mas não importa também, tá? Não tem problema. E aqui de novo agora vai ser zero, né? Só que zero, J chapéu.
Aqui é menos vezes menos é mais, 2 vezes 3 é 6, K chapéu. Agora a gente faz a linha ao contrário, né? E tem que ir multiplicando por menos os resultados. Então, seria 0, né? Porque 0 vezes menos 2 é 0, vezes J. Aí seria menos 0 J chapéu, mas não faz diferença, né? Porque é 0 mesmo. Agora aqui é menos 3 vezes 0, também é 0, né? Então, 0 e chapéu. E, por fim, né? Isso daqui vai ser 12K chapéu. No caso, menos 12K chapéu, né? Porque tem que multiplicar por menos. Beleza. Então, o resultado final deu menos 6K chapéu. Aí você pode ficar na dúvida, né? Por que deu só K chapéu? Isso aconteceu porque os vetores A e B, ambos estão no plano XY. E como eles estão no plano XY e o produto vetorial precisa ser um vetor perpendicular aos dois, o único eixo que deu para ele aparecer foi no eixo Z, tá? Se os dois não estivessem contidos no plano XY, eles tivessem também componente Z, a gente acharia um vetor aqui com componentes XYZ, beleza? Isso faria muito, né, da forma como é o plano aqui do vetor formado pelos vetores A e B, tá? Para ver isso daí, é melhor você olhar no GeoGebra. Hoje eu não vou fazer isso não, porque a gente já vai fazer bastante coisa aqui, mas talvez outro dia aí a gente vê no GeoGebra 3D, beleza? Vou pensar direitinho o que eu vou fazer. Então, vamos lá, né? Só que o que a gente precisa não é o módulo não é o vetor A vec B, né? A gente precisa do módulo dele, então a gente tem que calcular o módulo dele ainda. Só que o módulo do vetor A vec B é 6, né? Por quê? A gente poderia aqui calcular, né, a raiz quadrada da soma dos quadrados das componentes, só que a componente x é 0, a componente y é 0, só tem a componente z, né? Aqui. Então a gente vai ter raiz quadrada de menos vezes menos é mais, 6 vezes 6, 36. E a raiz quadrada de 36, a gente sabe que é 6, né? Então, quando o vetor tiver uma componente só, o módulo dele é igual ao valor positivo dessa componente. Como o módulo é diferente de zero, né, nós vamos precisar calcular o módulo de A e o módulo de B. Então, vamos copiar aqui o vetor A e o vetor B para a gente fazer isso aqui embaixo. Então, vai ser a raiz quadrada do quadrado das componentes. Então, menos 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, aqui vai ser 4 mais 36, né? Isso dá 40. Raiz quadrada de 40. Mas, como 40
é 4 vezes 10. A gente pode usar como sendo 2 raiz de 10. Só para simplificar um pouco, né? Então, a gente tem isso daqui para o módulo de A. Vamos para o módulo de B, então. Dois ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. 2 ao quadrado. A gente sabe que é 4, né? E menos 3 ao quadrado é 9. Então, a gente vai ter raiz de 13, né? Eu vou pôr só 13 mesmo, ficar escrevendo esses logaritmos significativos, não. Beleza. Então, agora a gente tem tudo que a gente precisa, né? Para poder calcular. Então, eu vou pegar aqui a expressão. Então, esse aqui é 6. Esse daqui é 2 raiz de 10. E esse aqui é raiz de 13. Então, vamos ter que seno de θ 6 sobre 2 raiz de 10 raiz de 13. 6 com 2 dá para simplificar. Então, seno de θ é igual a 3 sobre raiz de 130. Então, θ é igual ao arco seno de 3 sobre raiz de 130. E o resultado disso é aproximadamente 15,3 graus. Só que tem um detalhe, e eu vou mostrar agora. Vamos calcular primeiro o produto escalar. E vamos ver o que acontece com o produto escalar. Sei que parece que eu estou fazendo coisas inutilmente, mas isso aqui é bem enriquecedor, beleza? Vocês vão ver os detalhes do que acontece. Então, porque eu poderia, né, ter simplesmente feito o produto escalar desde o início. Mas fazendo assim, a gente vê detalhes do produto vetorial e do produto escalar, tá? E de trigonometria também. Então, ó, a gente precisa calcular só aqui o produto escalar entre o A e o B, porque o módulo de A e o módulo de B a gente já calculou. Então, vamos pegar aqui, né? Vai ser menos 2 vezes 2, isso dá menos 4. Já vou colocar aqui, fazer direto, né? E aqui mais 6 vezes menos 3, isso dá menos 18. E aí, a gente tem aqui então menos 22. E aí, né, o cosseno de θ é igual a menos 22, então, dividido pelo módulo de A sobre vezes o módulo de B, né? Então, seria 2 raiz de 10 raiz de 13, né? Fazendo mais rapidinho, já vou colocar aqui o arco cosseno, né? Arco cosseno de menos 11
dividindo esse 22 por esse 2, sobre a raiz de 130. Aí eu vou jogar na calculadora e já volto com o resultado. E o resultado deu 165 graus. Na verdade, 164,7. Aí você pode pensar, 164,7 mais 15,3 dá 180 graus. Isso é coincidência? Não. E a gente vai ver o porquê, né? O que aconteceu aí. Os resultados deu diferentes, né? Então alguma coisa está errado. Na verdade, o resultado certo é esse daqui. E por que, né, que eu fiz essa conta toda aqui com produto vetorial? Porque o seguinte, vocês poderiam pensar assim, esse daqui é o ângulo entre eles, então eu vou usar esse daqui, porque é o ângulo entre eles também. Só que aqui tem um detalhe muito importante. E vamos ver, a gente vai precisar do círculo trigonométrico de novo. Agora eu vou tentar fazer ele um pouco mais caprichado aqui, para a gente poder ver exatamente o que está acontecendo. Beleza, olha só. Como eu tinha dito, isso aqui é o cosseno do ângulo. E isso aqui é o seno do ângulo. Então, beleza. Agora, suponha que essa reta aqui passa para o lado de cá. Observa agora que o seno, né, continua cortando na parte positiva, ó. Mas o cosseno começou a cortar na parte negativa do eixo X. Tá vendo? Então, o que acontece? Como eu já mostrei nos vídeos de trigonometria, o seno de θ, ele é positivo e positivo no primeiro e no segundo quadrante, negativo no terceiro e no quarto. O cosseno é diferente. Ele é positivo no primeiro, mas é negativo no segundo. Negativo no terceiro, positivo no quarto, certo? E aí é aqui que mora o detalhe. Porque com o produto vetorial, a gente está calculando o seno, né? E no produto escalar, a gente está calculando o cosseno. E aqui que mora o detalhe da coisa, que é o seguinte, ó. Como o seno ele é positivo nesse primeiro quadrante e no segundo quadrante, esse resultado aqui, ó, usando o produto vetorial, sempre vai ser positivo, né? Só que a gente tem um problema muito grande, que é o quê? Vou apagar aqui agora esse monte de coisa aqui. Para poder mostrar isso bem explicado mesmo. Então é o seguinte, ó. O ângulo que a gente achou aqui, ó, é de 15,3 graus. Então seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Certo? Só que olha só. Esse pedaço aqui, ó, tem o mesmo valor de seno, né? Então, um ângulo que desce aqui, ó, teria o mesmo valor de seno que esse ângulo de 15 graus. O que acontece é que esse aqui é o ângulo de 15 graus e esse aqui é o ângulo de 165 graus. 165 graus. O que aconteceu aqui com a gente
é que não está errado a conta que a gente fez. Não está errado essa conta. A única coisa que acontece é que o arco seno voltou para a gente o menor ângulo, né? Porque o que o seno faz, né? O que o arco seno faz? Vamos lá. Deixa eu copiar esse círculo aqui só para poder mostrar aqui embaixo de novo. Eu sei que é confuso, é difícil, mas isso aqui é muito, muito importante. Então vamos lá, ó. Para entender o que o arco seno faz, eu vou mostrar o que o arco tangente faz, tá? Mais simples de entender. Porque a ideia é a mesma. Então, ó, a tangente é esse prolongamento aqui. Então, se você está calculando tangente de θ, onde esse aqui é o θ, é o seguinte, ó. Esse aqui é o grau, né? O ângulo. E esse aqui é a tangente. Quando você calcula a tangente de um ângulo, você está calculando esse pedaço aqui, ó. Você dá o ângulo para a função e ela te devolve esse pedaço. Quando você está calculando o arco tangente, né? O arco cuja tangente é tal coisa, vou colocar uma estrelinha aqui. Você está fazendo o quê? Você está entregando o valor da tangente, ou seja, o arco cuja tangente é esse pedaço. E aí o arco tangente ele te devolve o quê? O ângulo. Ele te devolve esse ângulo. Então eles fazem o contrário um do outro. Na tangente você dá o ângulo e ela te devolve esse valor. No arco tangente você dá esse valor e ela te devolve o ângulo. E aí, o que aconteceu lá no seno é que a gente deu esse valor aqui de seno. E aí a calculadora ficou. E rapaz, ele está falando desse ângulo ou desse ângulo? Aí ela volta o ângulo menor. Entenderam? Qual é o problema que acontece? É esse, tá? Mas no caso do cosseno, né, do arco cosseno, como a gente tem aqui, ó, nota que no primeiro quadrante ele é positivo, no segundo quadrante ele é negativo. Então a calculadora ela não vai se enganar com o cosseno. Ela sempre vai voltar ao ângulo certo. Por quê? Porque ela sabe que, apesar dos valores numéricos poder ser o mesmo, né? Por exemplo, o cosseno aqui, ó, é esse. E o cosseno aqui é esse. O valor numérico é o mesmo, mas o sinal é diferente. Então acaba que o arco cosseno aqui vai te voltar o valor certo. Então é melhor usar, né, essa relação aqui para calcular o ângulo entre dois vetores, tá? É muito melhor do que usar a relação para o produto vetorial. Mas aí, tem como você saber? Tem. Às vezes é fácil verificar, às vezes não vai ser fácil verificar. Como que a gente pode verificar isso? Aqui o eixo Y, aqui o eixo X. Então vamos ver isso, ó. Eu vou pegar aqui o vetor A e B. Beleza. É só você escrever ele, né? O vetor A vai ter menos 2 para x e 6 para y. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o vetor A é esse vetor aqui, ó. E o vetor B é 2 para x e menos 3 para y. Então, ele é esse vetor aqui, ó. Então, esse daqui é o vetor B e esse aqui é o vetor A.
pelo desenho, você já observa, né, que não é possível que esse ângulo seja de 15 graus. Então, você só pega o 180 e subtrai o 15 graus, você vai achar 165 graus, beleza? Só que se, né, isso é fácil verificar se tiver no plano XY, né? Se tiver componente Z aqui, aí já era, né? Aí vai ficar muito mais complicado verificar isso. Então, recomendo que vocês usem sempre essa relação aqui para calcular o ângulo entre dois vetores, tá? Para vocês não terem problemas, tá? Mas eu achei interessante esse exercício que deu para a gente discutir bastante coisa aí de produto escalar e produto vetorial. Então, vocês podem estar se perguntando, né? E a letra C, ele não vai resolver a letra C? Não, eu vou deixar a letra C de tarefa para vocês, né? Para vocês verem aí o que vocês arrumam, né? Com ela. Eu sugiro vocês tentarem fazer dessa forma e tentarem fazer dessa forma também e ver se nesse caso aqui o resultado vai dar o mesmo, beleza? Então, é isso aí e até a próxima, né? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e até mais.